Revelado. O incrível segredo de minha filha em meio a lágrimas e meu sorriso desmascarado. A luz do sol entrava pela janela da pequena oficina de bicicletas de João, refletindo as cores vivas de cada bicicleta pendurada nas paredes. Mas aquele dia estava diferente. Dentro de si, João sentia um peso no coração. As contas estavam empilhadas na mesa e a possibilidade de fechar a oficina, herdada de seu pai, se tornava mais real a cada dia. Como eu vou sustentar a minha Ana? Pensava, seus olhos se perdendo na frente daquelas bicicletas que um dia representaram esperança e alegria. Ana, sua filha, havia se trancado em seu quarto desde que soube do intercâmbio. A alegria de um sonho parecia distante. As paredes eram testemunhas silenciosas de sua tristeza. Entre os sorrisos que ela costumava ter, agora só havia um retalho de dor. Ela escondia um talento grandioso. Suas mãos desenhavam mundos coloridos em folhas que, guardadas sob o travesseiro, eram seu maior tesouro. Mas a insegurança a dominava, e a ideia de compartilhar suas obras com o pai ou com os outros a deixava paralisada de medo. No momento em que João entrou no quarto e viu a expressão melancólica de Ana, seu coração acelerou. "Filha, você não precisa ter medo", começou ele, mas logo as palavras travaram na sua garganta. Ele sentiu o cheiro do papel e das tintas misturadas com lágrimas não choradas. "Eu só quero que você seja feliz." Mas involuntariamente, suas dúvidas sobre o futuro dela transpareceram nas suas palavras. Um intercâmbio é um sonho inalcançável. A respiração de Ana ficou rápida e ela sentiu o estômago revirar. "Por que, pai? Por que você não acredita em mim?" gritou, e aquelas palavras ecoaram pela casa como um grito de socorro. O silêncio que se seguiu foi um abismo entre eles, e o sorriso taciturno de João se desmanchou diante da decepção. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." O sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho e laranja, e a tensão estava palpável. Foi quando Ana decidiu que já não aguentava mais. Com o coração a mil, ela pegou um desenho e, em um ato de coragem, entregou-o ao pai. "Olha, isso é o que eu faço", falou com a voz trêmula. João olhou para aquele papel e se deparou com algo que nunca havia imaginado. A beleza de um sonho que, numa reviravolta de desespero, poderia se transformar em esperança. Olhando para os traços de Ana, ele percebeu que seus medos eram apenas muros que precisava derrubar, não só para ela, mas também para si mesmo. Com um sorriso que carregava uma nova promessa, João se virou para Ana e perguntou: "Você está pronta para voar?" O que viria a seguir? A ponte entre os sonhos e a realidade estava prestes a ser construída, e juntos, pai e filha iriam enfrentar a tempestade que se aproximava. O dia seguinte amanheceu com uma borboleta do lado de fora da janela. Ana a observou, quase hipnotizada. A luz da manhã iluminava seu quarto, mas sua alma ainda estava envolta em nuvens escuras. O pequeno desenho que havia entregado ao pai ontem à noite pulsava em sua mente, como um lembrete de que suas emoções estavam muito mais próximas do que ela pensava. João também acordou disposto a mudar as coisas. Ele sabia que o primeiro passo seria conversar com Ana sobre mais do que apenas as contas da oficina ou os desafios da vida. Era hora de falar sobre sonhos, sobre inserções no mundo, e isso exigiria coragem de ambas as partes. Ao entrar no quarto de Ana, João encontrou a filha ainda perdida em seus pensamentos. Ele respirou fundo e se sentou ao seu lado. "Ana, sobre o seu desenho, eu quero que você saiba que fazer arte é um ritual de coragem. Cada traço carrega a sua verdade, e eu quero que você a compartilhe com o mundo.
tentou ele, a voz carregada de sinceridade. Ela olhou para ele. Uma chama de esperança acendeu-se em seu olhar. Mas, pai, e se ninguém gostar? E se acharem feio ou bobo? As inseguranças dela voltavam, prontas para desestabilizar a pequena confiança que começava a florescer. Se eu tivesse deixado que o medo dominasse minha vida, nunca teria aberto a oficina. E você, filha, é muito mais talentosa do que eu já fui. Às vezes, a beleza da arte está na possibilidade de errar e se reinventar. O importante é que você se expressa. Ana olhou para seu pai e uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Era um misto de gratidão e medo, mas algo dentro dela começou a se soltar. Você realmente acredita nisso? Murmurou. Eu acredito que você tem o poder de transformar sua vida em uma obra-prima. João sorriu, o olhar firme e afetuoso. Eles passaram a manhã juntos, revendo cada desenho. Pai e filha trocavam ideias e risadas. Ana começou a imaginar um pequeno ateliê dentro da oficina, um espaço onde ela poderia expor suas criações e contar sua história por meio da arte. Aqui é o lugar perfeito para eu mostrar quem sou de verdade, exclamou vibrante. Mas mesmo enquanto a animação crescia, um outro pensamento obscurecia a alegria. E se a oficina não aguentasse? O intercâmbio parecia mais distante ainda. João não permitiu que isso o paralisasse. Precisamos de um plano. Vou te ajudar a montar uma exposição. Vamos reunir seus desenhos e mostrar ao mundo, disse ele, a determinação balançando a voz. Com esses planos em mente, eles decidiram que Ana faria uma apresentação na escola, reunindo seus colegas para ver as obras expostas. Escrevendo cartazes e fazendo listas, a empolgação era contagiante. Mas no fundo do coração de João, o ciclo de preocupação ainda girava. A oficina estava cheia de desafios e a venda das bicicletas parecia uma corrida contra o tempo. Enquanto os dias passavam, Ana ensaiava incansavelmente. Seu pai estava a seu lado, enfrentando a pressão diária para manter a oficina funcionando. Mas uma pergunta inquietante pairava no ar. E se a apresentação de Ana fosse o ponto de virada que eles tanto precisavam, ou o fracasso que apenas selaria o destino da loja? A tensão estava prestes a explodir e a data da apresentação se aproximava. Tudo estava em jogo. Hannah acordou no dia da apresentação com o coração acelerado. A luz entrava tímida pela janela e a borboleta que havia visto dias atrás parecia ter voltado. Ela se levantou e olhou para seus desenhos pendurados na parede. As cores vibrantes pareciam vibrar sob a luz. Mas em meio à animação, um nó na garganta a seguia. E se todos rissem dela? E se o que mais desejava não saísse como esperava? João a encontrou na cozinha, com a cabeça baixa, fazendo um esforço para comer o pão com manteiga. Hoje é um dia especial, Ana. Você está pronta? Ele perguntou, tentando esconder a tensão que também o envolvia. Eu não sei se consigo, pai. E se eles não entenderem? Ela respondeu, a voz vacilante. Não se preocupe, você vai brilhar. Lembre-se, o que importa é como você se sente ao fazer. As pessoas podem não entender a sua arte, mas elas sentirão a sua verdade, ele afirmou, as palavras saindo como uma tentativa de encorajamento. Cada frase dele pulsava uma emoção que ressoava na pequena mesa da cozinha. A hora do evento chegou. E Ana, a caminho da escola, sentia seu coração como um tambor. Os sorrisos de seus amigos e a empolgação no ar faziam parte da mágica do momento, mas a sombra da insegurança ainda permanecia. Ao chegar na escola, ela avistou a sala decorada com desenhos e pôsteres. A sala estava cheia e as vozes animadas enchiam o ar. Ana se sentiu pequena diante da multidão. João, percebendo a aflição da filha, desceu para apoiá-la. Lembre-se, Ana, você não está sozinha. Vou estar bem aqui na primeira fila, ele disse, massageando suas costas, um gesto que trouxe conforto momentâneo. Quando seu nome foi chamado, cada passo até o palco parecia uma eternidade. Um frio na barriga e uma leveza na alma misturavam-se. Ao olhar para a plateia, ela viu a expressão confusa de alguns.
Outros olhavam esperançosos. O microfone estava em suas mãos, e as palavras começaram a fluir. Meu nome é Ana, e hoje vou mostrar para vocês meus desenhos. Começou, respirando fundo. Enquanto falava, as dúvidas foram ficando para trás. A paixão que colocou em cada traço se manifestava em sua voz. Ela olhava para os olhos das pessoas, alguns pareciam fascinados, outros apenas curiosos. Mas Ana não se importava mais. A arte se tornava um canal de expressão, derrubando barreiras. Quando terminou sua apresentação, aplausos irromperam pela sala, e Ana sentiu como se o chão ganhasse vida sob seus pés. As inseguranças se transformaram em sorrisos. A alegria de ter se exposto e recebido aquele retorno a preencheu de um novo brilho. João, na plateia, se emocionou até as lágrimas. Ele sabia que aquele momento era mais do que apenas uma apresentação. Era um passo imenso na jornada da filha e da sobrevivência da oficina. O ciclo vicioso de preocupação começou a se dissipar, como a névoa da manhã. Mas quando tudo parecia perfeito, um dos alunos, uma figura familiar conhecida por seu sarcasmo, levantou a mão. E você acha que essa arte vai te levar a algum lugar? Isso é só um desenho bobo. Corações que pulsaram de emoção foram violentamente paralisados. Ana devia responder, e o que sairia de sua boca poderia mudar tudo novamente. O silêncio pesava, e tudo o que ela precisava fazer era encontrar as palavras certas. E se você estivesse errado, posso ser o que eu quiser, disse com uma determinação que fez seu pai sorrir, mesmo em meio ao choque. E naquele instante, concluindo a apresentação, um novo destino parecia se desenhar para ambos. Mas agora, a pergunta ecoava. Estariam eles prontos para confrontar não apenas os medos, mas um futuro que pairava incerto, onde a arte e a sobrevivência se entrelaçariam de formas que jamais imaginaram? Ana desceu do palco com o coração pulsando em um ritmo frenético. Os aplausos ainda reverberavam em sua mente, mas a frase do colega ecoava incessantemente, como um eco que não se calava. Ela avistou João na plateia, e a expressão dele a encheu de coragem. Antes de tudo, ele sempre estivera ao seu lado. Ao se juntar a ele, a sala foi tomada por uma conversa animada. Os colegas se aproximaram, elogiando a apresentação. Os olhos de Ana brilharam ao ouvir palavras como incrível e inspiradora. Mas, mesmo em meio aos sorrisos, a sombra do comentário negativo pairava. Você foi demais, Ana. Aquela parte dos desenhos falava tanto sobre você, eu me senti tocado, disse Lucas, um dos amigos mais chegados. Ana sorriu, mas algo dentro dela ainda lutava. Quando chegaram em casa, a atmosfera estava tranquila, mas Ana sentia um burburinho dentro de si. Aquele toque de insegurança misturado com alegria era um doce amargo. O que fazer com o que ouviu? A arte que tanto amava parecia agora um duelo entre a autoexpressão e o julgamento alheio. Você se sentiu bem lá em cima? João perguntou, enquanto preparava um café. A luz suave da cozinha ilumina o pequeno espaço, acolhendo as duas almas acolhedoras que habitavam aquela casa. Sim, até o comentário do Pedro, começou a dizer Ana, hesitando. O rosto de João imediatamente se fechou, e ele sentou-se à mesa, atento. Os comentários sempre virão, minha filha. O que importa é o que você pensa sobre a sua arte. Você sabe disso, não é? João exclamou, tentando acalmá-la. Eu fiz o que gosto. Por que ele não pode entender? Não é só um desenho bobo, é meu jeito de me expressar, disse Ana, levantando a voz, uma emoção que não conseguia disfarçar. Nesse momento, o silêncio se instalou. João a olhava fixamente, e Ana sentiu o peso das palavras que saíam de sua boca. Desculpa, pai. É só que eu não sei se isso é suficiente. João tomou a mão da filha e a apertou, trazendo afeto e força. O que vai definir sua arte não é a opinião de outros. Você precisa se lembrar do que te motiva, do que te move. A arte é muito mais do que aceitação. É um reflexo de quem você é. As palavras estavam cheias de sabedoria. Ana olhou pela janela, observando a luz do final da tarde enquanto pensava.
A arte era sobre expressar sentimentos, dores e alegrias. Ser vista ou invisibilizada por um olhar alheio não poderia determinar seu valor. Parecia que uma nova borboleta estava prestes a emergir de seu casulo. Uma ideia começou a tomar conta de sua mente, e era poderosa. E se eu fizesse uma nova exposição, mas dessa vez envolvendo outros jovens artistas? Um espaço seguro, onde todos podem se expressar sem medo de serem ridicularizados? Ana disse, o brilho em seus olhos começando a acender novamente. Isso seria incrível, Ana. Um lugar para todos se expressarem como você fez hoje, João respondeu, a animação crescendo em sua voz. Você pode reunir seus amigos, pode até fazer algo pela cidade. Era como se todas as peças começassem a se encaixar. Ana sorriu, a ideia tomando forma como um novo projeto em sua mente. Precisava reunir forças e, mais importante, criar um espaço onde nenhuma voz seria calada. Enquanto começavam a planejar, Ana se sentiu revitalizada. Mas, no fundo do seu coração, uma questão permanecia. Será que conseguiriam unir os jovens da cidade e superar os medos coletivos que os prendiam? O plano começava a tomar forma, mas uma nova troca de olhares seria necessária. A arte muitas vezes pede muito de quem se arrisca a criar, e para isso o envolvimento de cada um seria fundamental. Mas estariam todos prontos para se apoiar? Ana acordou na manhã seguinte com um misto de empolgação e ansiedade. O plano da exposição ecoava em sua mente como uma música contagiante, mas os fantasmas das inseguranças ainda dançavam ao redor dela. O calor da manhã entrava pela janela, e enquanto se espreguiçava, ela sabia que precisava agir rápido. O tempo não esperava, e as ideias precisavam se materializar. Ao descer para o café, encontrou João já com a mesa preparada. Bom dia, o artista! Ele gritou, sua voz cheia de energia. O entusiasmo dele fez Ana sorrir. Havia uma força em seu pai que a inspirava, e ela sabia que precisava daquele apoio para fazer acontecer. Hoje eu quero conversar com meu grupo de amigos. Precisamos alinhar as ideias para a exposição. Vou precisar da ajuda deles, disse Ana, pegando uma fatia de pão. João sorriu, aprovando a determinação da filha. Depois do café, Ana pegou seu celular e começou a montar uma mensagem, chamando todos para uma reunião em sua casa. Quase instantaneamente, responderam com animação. A expectativa crescia dentro dela, uma sanfona de sentimentos que se expandia cada vez mais. Era hora de unir forças. Quando o grupo chegou, a sala de estar se encheu de risadas e discussões animadas. Cada um trazia uma energia única, fazendo com que as ideias começassem a fluir. Ana olhou ao redor e percebeu quantas vozes estavam ali, todas diferentes, mas com um objetivo em comum. Ao iniciar a conversa, ela sentiu um frio na barriga, mas a coragem de seus amigos a impulsionou. Vocês lembram da apresentação da escola, quando me senti um pouco desencorajada pelos comentários do Pedro? Bom, quero que essa exposição seja um espaço onde todos nós possamos nos expressar livremente, sem medo do julgamento, explicou Ana, claramente emocionada. As expressões dos amigos mudaram, mostrando a empatia e a identificação com o que Ana estava passando. Isso é incrível, Ana. Aquilo que você passou nos inspirou a todos a nos unirmos, disse Lucas com um sorriso caloroso. Essas palavras foram como um balde de água gelada em suas inseguranças. Era a confirmação de que ela não estava sozinha. A partir desse momento, as ideias começaram a fluir. Cada amigo teve a chance de apresentar suas propostas, sons, artes e performances. A sala se iluminava ainda mais a cada nova ideia que surgia. Ana percebeu que essa era a mágica da arte. Unir pessoas, transformar dor em beleza, criar algo que ressoasse com todos. Mas enquanto eles riam e sonhavam juntos, uma sombra não se dispersava da mente de Ana. A insegurança e a pressão de agradar a todos ainda a perturbavam. E se, no momento crucial, as vozes de seus amigos não fossem suficientes para acalmar seus medos? Elas pareciam encorajar, mas e quando o projeto se tornasse realidade?
Vocês realmente acham que podemos fazer isso de uma maneira que impacte as pessoas? Estou tão animada, mas... E se o resultado não for aquilo que sonhamos? Questionou Ana durante uma pausa na conversa. O silêncio tomou conta do ambiente. Lucas foi o primeiro a falar. A beleza está exatamente no fato de tentarmos. Não podemos controlar as opiniões alheias. O importante é o que nós sentimos com isso. Se nos entregarmos, a arte vai falar por si só. Ana sentiu a pressão e a alegria se entrelaçarem dentro de si. Era verdade. A arte não precisava ser perfeita, precisava ser verdadeira. Com a reunião, uma nova esperança nasceu, mas a dúvida ainda sussurrava. Agora, com a responsabilidade de liderar um projeto coletivo, Ana sentia um peso nas costas. Alguns dias se passariam até o grande evento, e o que poderia acontecer nesse meio tempo poderia mudar suas vidas para sempre. Ao final da discussão, um novo desafio se levanta. Como garantir que cada voz fosse ouvida e respeitada? A pergunta lhe gerava no ar. E a verdade era que o caminho para a exposição poderia revelar segredos que todos os envolvidos estavam guardando há tempo demais. E Ana sabia que, imergindo nos medos da arte, poderiam descobrir algo muito além do que esperavam. Ana acordou com o som dos pássaros cantando do lado de fora. O dia prometia ser especial, mas a ansiedade ainda a acompanhava. Como líder da exposição, ela sentia uma espécie de peso em seu coração, misturado com a esperança de que tudo daria certo. Ao mesmo tempo, uma semente de dúvida plantava-se em sua mente. Todos estavam tão empolgados. Mas e se o resultado não fosse o que esperavam? Ela decidiu que precisava se concentrar no que poderia controlar. Tomou um banho, deixando a água quente deslizá-la como um abraço acolhedor. Enquanto se vestia, escolheu a blusa que mais a deixava confiante. Uma peça amarela vibrante que, de certa forma, lhe lembrava que a luz poderia vir de dentro dela. Após o café da manhã, Ana decidiu colocar um esboço não só das ideias debatidas, mas também dos sentimentos que o projeto invocava. Pegou seu caderno e, enquanto desenhava, suas mãos tremiam de emoção. Era uma mistura de nervosismo e paixão. Ela queria criar algo que falasse ao coração das pessoas. No entanto, enquanto escrevia, sua mente vagou para o que realmente significava aquela exposição. Não era apenas arte, era sobre suas experiências, suas lutas e o peso da expectativa que sentia. A ideia de que todos estavam ali para suportá-la trazia um certo conforto, mas também uma responsabilidade que a deixava inquieta. Mais tarde, os amigos se reuniram novamente, e a sala estava cheia de energia. Ana observou cada detalhe. O jeito que Lucas gesticulava ao falar sobre suas ideias, a risada contagiante de Júlia ao contar suas histórias. Cada momento parecia uma página sendo virada em um livro que ela estava começando a escrever. Era um conto coletivo, e isso a fazia sentir-se viva. Porém, quando o momento de compartilhar as maquetes chegou, a ansiedade aperta o coração de Ana. Cada um apresentava suas propostas, mas na mente de Ana, uma sombra crescia. E se o tema central que ela havia escolhido não estivesse alinhado com o que seus amigos realmente sentiam? E se na busca por unanimidade ela acabasse sufocando as vozes deles? Demorou a se pronunciar. Mas assim que abriu a boca, as palavras foram mais rápidas que os pensamentos. Acho que precisamos voltar ao que realmente importa, o que a arte representa para cada um de nós, e como cada um de nós se sente em relação a ela. A sala silenciou. Todos a encararam, e Ana percebeu que seu coração estava acelerado, mas havia uma luz nos olhos de seus amigos. Eu quero que a gente construa algo que seja reflexo das nossas histórias, continuou, um pouco mais segura. Quero que nossas vulnerabilidades se conectem e se transformem em uma peça única. Havia um tipo de força em sua declaração, como se um fio invisível começasse a uni-los. Um a um, os amigos começaram a compartilhar suas próprias dificuldades e anseios. A sala, antes cheia de risadas, agora ressoava com histórias de superação, lágrimas e risos entremeados. Ana escutou atentamente, compreendendo que cada marcação de dor poderia se transformar em arte.
Mas, por trás das revelações, Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Seria capaz de expor suas próprias feridas? Ela tinha segredos, coisas que guardava para si mesma. Medo de ser julgada, de ver aqueles que amava se afastarem. O peso que levava em seu coração começou a se transformar em uma pressão interna. Antes que alguém pudesse perceber, ela se levantou. Eu preciso de um momento. Murmúrio. As vozes se calaram. Olhos curiosos a seguiram enquanto deixava a sala, sentindo o ar fresco do lado de fora. Dificilmente ela notou que ali fora, em um canto afastado, estava seu pai, João. Ele a observava, procurando entender a angústia que se formava no rosto da filha. E por um instante, Ana pensou em revelar tudo: seus medos, suas inseguranças, seu desejo de fazer algo grandioso. Mas a simples ideia de abrir seu coração parecia desafiador. O que aconteceria se ela falasse sobre o que realmente sente? O que revelariam aquelas palavras? Uma nova batalha interna começou. E enquanto as vozes de seus amigos ecoavam dentro da casa, Ana sabia que a chave estava em abrir a porta dentro de si mesma. Mas a coragem seria suficiente para enfrentar tudo o que estava à frente? Ana sentou-se em um banco de madeira no jardim, permitindo que a brisa suave acariciasse seu rosto. O cheiro da grama molhada e das flores que começavam a desabrochar trouxe uma sensação de nostalgia. Ela sempre se lembrou daquelas tardes quentes de verão, quando seu pai a levava para passear. Agora sentia uma mistura de calor e frio dentro de si. A luta entre querer ser livre e o medo de ser descoberta fazia seu coração bater descompassado. Ela olhou para o céu, tentando encontrar respostas nas nuvens brancas que flutuavam preguiçosamente. Queria acreditar que, assim como elas, seus sentimentos podiam se expandir e encontrar formas de se revelar. Mas por dentro, a tempestade se agigantava. O que seus amigos iriam pensar? Como reagiriam se soubessem da verdade? João a observava com uma expressão serena, mas seus olhos estavam cheios de preocupação. Ele sempre aceitara as vulnerabilidades da filha, mas aquela situação parecia diferente. — Você está bem, Ana? Perguntou ele com a voz suave, preocupada. O tom carinhoso fez Ana se sentir um pouco mais à vontade, mas o peso da resposta ainda estava preso em sua garganta. — Eu estou. Só preciso de um tempo, respondeu ela, lutando para controlar a emoção. Não queria preocupar seu pai, mas, ao mesmo tempo, desejava deixar que ele visse a tempestade que se formava dentro dela. Carlos, um dos amigos de Ana, apareceu na porta da sala e olhou ao redor. Sua expressão era inquieta, mas cheia de amor. — Ana, você se importaria de voltar? Estamos todos preocupados com você. As palavras de Carlos chamaram sua atenção. Ela sabia que eles eram um grupo unido, mas a ideia de expor suas verdades oprimia sua alma. Respirando fundo, Ana decidiu que precisava dar um passo à frente. Não apenas para sua arte, mas para sua vida. Afinal, o que era uma exposição senão um reflexo de suas almas nuas? Levantou-se lentamente, pensativa, e olhou para seu pai. — Meu coração está cheio de peso, pai. Medo, insegurança. O que se eu falhar? E se eles não me entenderem? João sorriu gentilmente, um sorriso que parecia abraçar sua angústia. — Ana, meu amor, falhar faz parte do processo. Você só precisa ser você mesma. Suas imperfeições são o que te tornam especial. As palavras dele foram como um bálsamo, proporcionando um pouco de alívio em seu coração apertado. Com um suspiro profundo, Ana se virou e caminhou de volta para dentro. As vozes a acolhiam, e o calor da amizade e compreensão parecia envolvê-la. A ansiedade ainda existia, mas agora havia uma centelha de coragem se acendendo. Ela queria que aquilo fosse algo verdadeiro, não uma mera pintura, mas um grito de liberdade. — Eu preciso compartilhar algo com vocês, Ana começou, sua voz um pouco trêmula, mas com um intuito claro. Nota-se em seu olhar que a vulnerabilidade estava à flor da pele. As cabeças se inclinaram,
os olhos atentos enquanto ela se preparava para dar o salto. Existem partes de mim que nunca compartilhei, medos que sempre carreguei sozinha. Silêncio. A tensão no ar era palpável, mas ela seguiu em frente. Eu quero que essa exposição não seja apenas sobre arte, mas sobre nós, sobre sermos reais e mostrarmos um ao outro quem realmente somos. No fundo, ela já estava pronta para o que pudesse vir, mas agora era a hora de se soltar. Enquanto falava, as palavras pareciam fluir. Mais do que compartilhar suas fraquezas, ela queria transmitir a certeza de que seria acolhida. E quando sentiu a emoção a invadir, Ana escutou murmúrios de encorajamento e apoio. Mas no meio da revelação, uma pergunta surgiu em sua mente. Seria possível que, ao se abrir, ela encontrasse não só compreensão, mas também uma salvação para os medos que a aprisionavam? As vozes de seus amigos trocavam palavras de apoio, mas algo ficou claro para Ana. Um peso imenso poderia ser aliviado, mas uma nova batalha estava prestes a começar. O que mais iriam descobrir sobre si mesmos e uns aos outros? O que será que ainda estava por trás das portas fechadas de seu coração? E se, ao liberar suas verdades, elas desencadeassem algo ainda mais profundo entre eles? Ana respirou fundo, sentindo a pressão em seu peito aumentar. As palavras que ela havia liberado pareciam dançar no ar, e embora o apoio de seus amigos fosse encorajador, a expectativa dela própria a deixava inquieta. O que eles pensariam após a confissão? E como ela se veria depois de expor seus medos? Carlos foi o primeiro a reagir, aproximando-se dela com uma expressão de compreensão genuína, mas também de apreensão. Ana, você não está sozinha. Nós estamos aqui, de verdade. O que você disse é importante, e isso é um primeiro passo. A sinceridade na voz dele ressonou dentro dela, como um eco de alívio, mas a dúvida ainda pairava. No fundo, Ana sabia que a abertura era um caminho sem volta, mas se era para se expor, que fosse de forma vibrante. Quero que vocês vejam além da superfície. Não se trata só da minha arte, é sobre mim, sobre tudo que eu carrego e as inseguranças que me impedem de ser quem realmente sou. Lágrimas começaram a brilhar em seus olhos. Aquele momento era mais do que palavras, era uma liberação. Os outros pareciam estar absorvendo cada sílaba, e ela podia sentir suas respirações aquecendo o ambiente. Por um instante, o medo deu lugar a algo mais forte, a conexão. Maria, uma das amigas mais próximas de Ana, não hesitou em falar. Ana, eu sinto que cada um de nós tem suas batalhas. Você só precisa dar o primeiro passo, e isso é incrível. Coragem não é a ausência de medo, mas enfrentar ele de frente. Ana sorriu através das lágrimas, surpreendida com a profundidade do apoio. Sentiu um calor subir à sua pele, como se a energia do grupo a envolvesse, fortalecendo suas fragilidades. Sim, concordou Tiago, outro amigo sempre cheio de entusiasmo. Nós somos um grupo. Se juntos já enfrentamos os desafios diários, por que não juntar forças para isso também? As vozes, unindo-se em torno dela, pareciam desenhar um mural de força e respeito. Isso! Vamos todas nos abrir, deixar fluir. Não vamos ter vergonha de nossas verdades, exclamou Clara, já com os olhos molhados, também pronta para partilhar algo que há muito permanecia guardado. O ambiente começava a vibrar com uma nova energia, e Ana percebeu que as pedras preciosas das experiências de cada um só fariam a corrente se fortalecer. Enquanto ela escutava, seu coração pulsava rápido, antecipando as revelações. Mas, ao mesmo tempo, sentia um misto de ansiedade e êxtase. Com cada nova confissão, a intensidade da troca aumentava. Palavras de dor, sorrisos envergonhados e risadas nervosas preenchiam o ar. Era um emaranhado de emoções, e mesmo no meio do caos, ela sentia que estava se libertando. Mas de repente o clima mudou. Uma sombra de incerteza apareceu no rosto de Carlos. Então, e se isso não for só sobre nós? E se o que você tem a dizer afetar tudo ao nosso redor?
A pergunta pairou no ar como um peso, e todos pareciam ter sentido o impacto. Ana franziu a testa, confusa. O que ele queria dizer? O que havia escondido por trás de suas próprias palavras? Aqueles momentos de sinceridade haviam começado a abrir portas que ela não estava totalmente preparada para atravessar. Poderia haver consequências que nem conseguiria prever? Ela notou que, ao lado, Maria também estava pensativa, e Clara mordia o lábio inferior em hesitação. O silêncio começou a se instalar entre eles, cada um refletindo sobre o que poderia estar por vir. Ela sentia uma nova tempestade se formando, desta vez não em seu coração, mas no mundo ao redor. Pode ser que a verdade, quando revelada, crie ondas que mudem tudo, Ana pensou. O que seria capaz de desatar a partir do que começara a contar? O que seria que todos tinham a esconder e que poderia vir à tona? Ana fechou os olhos, tentando visualizar um futuro onde eles todos pudessem se aceitar plenamente. Mas nesse momento de vulnerabilidade, uma questão crucial permaneceu. Eles estavam prontos para enfrentar o que quer que fosse que surgisse ao liberar suas verdades? E se no fundo de tudo, a verdadeira libertação não estivesse na exposição de suas fraquezas, mas na aceitação de algo muito maior? O silêncio se fez denso, quase palpável. Ana sentiu um frio na barriga, como se as palavras de Carlos, que ainda ecoavam em sua mente, fossem um aviso de um caminho cheio de pedras. A conexão que antes parecia tão vibrante, agora ardia com uma tensão estranha. Olhando para os rostos de seus amigos, ela percebeu que o peso da incerteza também os envolvia. Você está pensando em algo específico, Carlos? Maria perguntou, quebrando a barreira do silêncio. Sua voz estava tensa como um violino prestes a tocar uma nota dissonante. O que você quer dizer com isso? O que mais pode acontecer? Carlos hesitou, os olhos fixos em Ana. Só quero que a gente esteja preparado. Às vezes, falar a verdade não é só libertador. Pode também vir acompanhado de consequências que nunca imaginamos. As palavras dele foram como pedras jogadas em um lago sereno, criando ondas imprevistas. Ana percebeu que cada amigo ali presente guardava dentro de si suas próprias verdades, medos e inseguranças. E, ao mesmo tempo, uma necessidade crescente de expor suas almas passava a ser um imperativo inadiável, mesmo que ele trouxesse à tona os monstros que cada um tentava esconder. Posso começar, disse Clara, engolindo em seco. Ana olhou a amiga com preocupação. Não precisa fazer isso se não estiver pronta. Mas Clara a interrompeu com um olhar firme. Se estamos nos abrindo, eu também quero participar. É hora de parar de ter medo. Ana sentiu seu coração acelerar. A coragem de Clara era contagiante, mas ao mesmo tempo, a incerteza sobre o que a amiga poderia revelar a fazia querer impedi-la. Como se conseguisse ler seus pensamentos, Clara prosseguiu. Sempre me senti menos do que todos vocês. Minhas inseguranças na dança, as críticas que eu recebi, eu quero deixar isso para trás. Ana viu as lágrimas escorrendo pelo rosto de Clara enquanto ela falava. Era difícil ouvir a amiga expor algo tão íntimo, e a conexão que permeava o espaço agora parecia um fio frágil, prestes a se romper. Ela se lembrou de sua própria confissão, da vulnerabilidade que a instalação de um mistério pudesse trazer. E por um instante, Ana se viu hesitando novamente. Maria segurou a mão de Clara, afirmando sua presença como um suporte essencial. Uma rede invisível fortaleceu aquele momento, e Ana percebeu que todas estavam dispostas a enfrentar suas próprias tempestades. Ela respirou fundo, sentindo um calor nas bochechas. E se tivermos que nos preparar para a verdade, o que vamos fazer com isso? Ana perguntou, a voz trêmula, mas firme. E se alguém se machucar? O ambiente, que antes parecia carregado de energia criativa, agora tremia com a possibilidade de um desfecho inesperado. Todos os olhos se voltaram para Carlos, que também se mostrava fragilizado. Ele começou a falar novamente, mas a tensão no ar era tão palpável que ninguém parecia conseguir ouvir.
Ana teve vontade de gritar, de desbravar aqueles medos com um gesto audacioso. Aquela foi uma noite de confissões, mas estavam todos prontos para mais do que apenas dizer a verdade? Estavam prontos para se enfrentar e, em última análise, para se salvar uns aos outros? Com cada momento que passava, Ana percebeu que era hora de avançar. E assim, respirando profundamente mais uma vez, decidiu que era seu turno. Eu também tenho algo a dizer. Mas antes que ela pudesse continuar, um barulho estrondoso ecoou da porta da sala, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração, esperando o que viria a seguir. A porta se abriu com força, revelando uma figura que todos conheciam, mas que nunca tinham esperado ver ali, naquele momento de vulnerabilidade. O que ela revelaria poderia mudar tudo. Ana olhou rapidamente para a porta e o coração dela disparou. Era sua professora de arte, Ana Paula, com um semblante sério e determinado. O ambiente, que estava cheio de inseguranças e esperançosas revelações, congelou no tempo, como um quadro em que a cor havia parado de fluir. Desculpem interromper, mas preciso muito falar com você, Ana. É urgente, disse Ana Paula, com a voz firme, mas não sem um toque de preocupação. Todos na sala trocaram olhares confusos, a tensão agora misturada com a curiosidade. João, que havia entrado logo atrás da professora, olhou para a filha. Ele sabia que algo importante estava acontecendo, mas a apreensão na expressão de Ana intensificava seu próprio medo. O que aconteceu? Ele perguntou, a preocupação transparecendo. Ana, ainda sentindo a adrenalina pulsar em sua veia, respirou fundo. É sobre a exposição, não é? Ela questionou. A voz tremia, mas a determinação estava se formando em seu interior. Aquela confrontação com suas emoções estava prestes a encarar um novo desafio. A exposição é maravilhosamente corajosa e estou aqui para apoiá-la, Ana Paula começou, mas a seriedade de seu olhar deixava claro que havia mais. Contudo, surgiram algumas preocupações sobre a viabilidade do projeto. A escola não pode garantir a estrutura necessária para que seja realizada da maneira que vocês desejam. Um murmúrio de hesitação permeou o grupo. A realidade da situação se precipitou sobre eles. A possibilidade de não conseguir realizar o tão sonhado evento. Mas Ana não estava disposta a desistir. Lilíndia de determinação a incendiou por dentro. Ela sempre sonhou em espalhar liberdade através da arte e agora era hora de lutar por isso. Isso não pode acabar aqui, ela gritou, a emoção transbordando. Não vamos deixar que outros decidam por nós. Carlos, Maria e os outros amigos a apoiaram. Vamos encontrar um local alternativo. Não podemos desistir. Podemos nos unir e fazer disso uma realidade. As palavras de Carlos ergueram novamente o espírito da equipe. Ana Paula olhou para eles e, ao ver a paixão e o compromisso no rosto de cada um, seu coração suavizou. Preciso que vocês saibam que a escola estará ao seu lado. Podemos organizar algumas atividades para arrecadar fundos e encontrar meios alternativos. O apoio é importante, mas vocês precisarão trabalhar duro. As palavras dela acenderam uma nova chama. A incerteza, antes paralisante, agora se transformou em motivação e esperança. O grupo começou a discutir planos. A energia que fluiu por aquela sala era vibrante. Ana percebeu que, se a arte tinha o poder de unir, então, juntos, eles poderiam transformar desafios em degraus para o sucesso. João observava tudo com um sorriso no rosto, enquanto seu coração se enchia de orgulho. Ele viu não apenas a filha se levantando, mas uma comunidade de jovens se unindo por um propósito maior. Com um gesto de apoio, colocou a mão no ombro de Ana. Vai dar certo, minha filha. O mundo precisa ver sua verdade. O clima subiu para um nível frenético, com os planos se desenrolando. Eles começaram a discutir o local, ideias para a arrecadação e como dividir as diferentes responsabilidades. A cada nova sugestão, Ana achava mais força. Com um espírito renovado, ela percebeu que ninguém estava sozinho. As inseguranças ainda existiam, mas um novo sentimento pulsava dentro dela.
a responsabilidade de liderar um movimento comunitário. Cada voz, cada coração vulnerável se tornava um fragmento da mesma obra de arte. Naquele momento, Ana entendeu que a verdadeira beleza da arte estava na conexão e não na perfeição. As semanas seguintes foram uma mistura de desafios, risos, lágrimas e muito trabalho. Ana e seus amigos se reuniram várias vezes, organizando rifas, workshops e eventos para arrecadar fundos. Havia dias em que a esperança parecia baixa, mas o apoio mútuo sempre os ajudava a reerguer. Finalmente, o dia da exposição chegou. O local escolhido ficou repleto. As paredes estavam adornadas com as obras de arte de cada um, cores vibrantes refletindo a luta e a esperança de todos aqueles que passaram por aquele processo. Quando Ana olhou ao redor, viu mais do que arte. Viu uma celebração da jornada de cada um deles. O nervosismo que antes pulsava, agora se transformou em excitação. O coração dela batia forte, mas não mais de medo. Era pulsando de alegria. Assim que abriram as portas, amigos, familiares e até desconhecidos entravam, admirando as obras e ouvindo as histórias por trás de cada uma. A expressão de amor e apoio era como um remédio que curava as feridas mais profundas. Ana ficou em pé ao lado de seus amigos, observando e sorvendo cada momento. O espaço se encheu de risadas, interações e elogios, e o que começou como inseguranças foi finalmente transformado em aceitação. Quando chegou o momento de agradecê-los, Ana subiu ao pequeno palco montado. E ao abrir a boca para falar, um sorriso radiante em seu rosto, sentiu que nenhuma palavra poderia expressar a gratidão que estava dentro dela. Esse espaço é nosso. Cada um aqui é parte desta coleção de sonhos. Obrigada por estarem ao meu lado e por serem a minha força. Estamos juntos. Os aplausos soaram como música para seus ouvidos, e Ana percebeu que tudo o que realmente importava estava ali. Não era apenas sobre a arte, era sobre quem eram juntos. Em um só espírito, eles haviam se libertado das correntes do medo, prontos para enfrentar o mundo. E assim, naquele momento, cada borboleta que um dia se sentira presa se tornou um símbolo de renascimento. De muitas histórias, um novo caminho se formou a partir da experiência e da coragem de serem verdadeiros. Ana disfarçou um sorriso em meio às lágrimas, e o peso que havia carregado em seu coração se dissipou como a neblina da manhã. Eles estavam prontos para voar. Agora, com essa história emocionante chegando ao fim, eu preciso que você faça algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final, porque sua voz importa. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo. Mostre que você é um verdadeiro fã de histórias emocionais.